Olha o gol! Gol em Floripa, na ressacada. O Remo empata o jogo. Agora Remo 1, Avaí também 1. Oldemar Kramer, o nosso radialista mais velho, ainda em atividade, está completando 48 anos de rádio, 44 só na Clube Paranaense, a B2. Batizado pelos companheiros de professor Oldemar Kramer, ele é do time que briga com os companheiros mais novos, que trocam a informação do prefixo da rádio pelo endereço eletrônico. Como todo radialista que tenha passado alguns momentos diante de um microfone, Kramer tem muita história para contar. Nos próximos minutos, você acompanha algumas delas aqui no Persona, que está começando agora. Professor Oldemar Kramer, como diz um grande amigo seu, né? Professor porque é uma escola até hoje para quem está começando no rádio, né? Mas essa história toda começou em 1958 num teste na Rádio Colombo, mas é bom lembrar que antes disso, a origem mesmo da brincadeira começou com o serviço de alto-falante, foi isso, Kramer? Exatamente. Eu comecei a gostar de microfone nos meus 15, 16 anos, né? Trabalhando em serviço de alto-falante. E na época era a comunicação do momento. Era coqueluche. Era coqueluche. Então tinha serviço de alto-falante no Pilarzinho, tinha nas Mercedes. E como é que funcionava? Era normal. Serviço de alto-falante. Serviço de alto-falante. O que anunciava? O nosso era serviço de alto-falante continental. Ficava fixo num lugar? Numa festa. Sempre em festa. Sempre em festa. Ou festa de igreja, ou festival esportivo. E ali, então, a arrecadação era as dedicatórias, que era a coqueluche do momento. Fulano de tal oferecendo a sua namorada, fulano e tal. E era isso, né? E, às vezes tinha algum patrocíniozinho de alguma loja isso do bairro. Na década de 40? Não, 50? Não, de 50. Década de 50. O teste que foi um pouco depois? Para você ter uma ideia, que eu nunca me esqueço, a demolição da igreja da Água Verde, a velha igreja, que levou 40 anos para ser construída nova, eles fizeram a última festa com a igreja velha. Foi quando eu comecei com o serviço de alto-falante. E quem te chamou, Kramer? Ou foi você que se apresentou porque achou que tinha boa voz, boa dicção? Não, é o seguinte, eu tinha um casal conhecido que tinha um serviço de alto-falante. Comprou. De amigos. Comprou, de amigos, Eles tinham, e com essa voz maravilhosa aí. Eles tinham bar e restaurante, eram muito amigos meus, e começaram a pegar festas e me pegaram para fazer a locução. Né? Então foi o começo que me atraiu pelo microfone. E daí eu fui indo, foi quando em 58 eu fui fazer o teste. Eu queria ser locutor, noticiarista. O curioso desse teste é que quem chamou para o teste foi o Milton Correia. Milton Correia. Na Rádio Colombo. Na Rádio Colombo. Fui e fiz o teste. Fez o teste e foi aprovado? Ele disse que você tinha boa dicção? Não, ele achou que eu tinha boa dicção, tinha boa voz, tudo, mas eu estava muito nervoso, lógico. E ficou nervoso? Né? Eu fiquei nervoso, nunca tinha feito um teste de rádio, velho. E quem não fica nervoso? Claro. Né? Aí ele disse, eu vou te encaixar numa rádio de esporte, para você quebrar o gelo. E ele me indicou na Rádio Manumbi. Lá você foi trabalhar com lá eu fui trabalhar com Edemar Baroni, de saudosa memória também, igual a Milton Correia. Ele era o plantão da Rádio Manumbi, o Baroni. E eu ia trabalhar junto com ele para aprender como é que era e quebrar o gelo. Não tinha a menor ideia do que fazia um plantão esportivo? Nada. Nunca tinha ouvido? Isso foi no dia... Gostava de esporte? Gostava. Claro, jogava futebol. Não profissional, mas jogava. Né? Batia sua bolinha? Sempre. E então eu, no dia 1º de novembro de 58, o dia de Todos os Santos, parece que foi um dia próprio, né? Você sabe o que aconteceu quando eu cheguei lá para fazer a primeira jornada? O que aconteceu? O senhor Edemar Baroni adoeceu e não compareceu para trabalhar. Primeiro dia de trabalho? Primeiro dia de trabalho. Nunca trabalhou, eu nem não sabia conhecia como o Edemar funcionava. Baroni. Nem conhecia o Edemar Baroni. Que frio, hein, Oldemar? Aí eu conversando com o operador da hora, o que fazemos? Eu vou falar com o Curi Saliba, que era o chefe da equipe. Era Curi Saliba e o Rinaldo Cunha. Curi Saliba, que foi prefeito de Araucária. E o Rinaldo Cunha. O Rinaldo Cunha, pelo interfone, falou que o Edemar não podia vir. E agora, olha, tem um rapaz que veio para ajudar ele aqui, aí deixa eu falar com ele aí. Pela linha de serviço.
o Rinaldo Cunha. Eu queria saber se já tinha trabalhado. Não, só tinha trabalhado em serviço de alto-falante e tal, mas que tinha um pouco de noção. E então você vai fazer o plantão hoje. Ai, meu Deus do céu. Não deu tempo de ficar nervoso, viu? Não deu tempo, porque aquilo foi pá-bufo, né? Foi repentina a coisa. De repente, quando viu, já estava no ar. Exatamente. E ele disse, então você vai o seguinte, tem um guri que faz escuta para você, ele vai te orientar mais ou menos como é que o barulho ele faz, você vai fazer igual. Manda bom, vamos embora. Tinha o apoio já da... Tinha um gurizinho muito bom lá, não me lembro o nome que fazia o plantão, mas era um espetáculo o guri, sabe? E aí então eu fiz o plantão, primeira vez. Foi o jogo do... Que jogo foi? Na jornada foi Britânia e Ferroviário. Inesquecível. Inesquecível, não me lembro, só não me lembro quem ganhou, né? Sei que era o jogo Britânia e Ferroviário. Mas com direito a friozinho na barriga e tudo mais? Tudo. E a Rádio Manumbi era bem equipada, sabe? Tinha como diretor o falecido agora, o Bermudes, Osni Bermudes. Osni Bermudes. Que foi diretor técnico do Canal 12 também, há porção de tempo, né? De outras televisões também. Então, quantas rádios trabalhavam com esporte na época? Na época, 58, eu acho que éramos 3, a Guaracá já existia. A primeira rádio foi a Clube, na segunda, em Curitiba, foi a Manumbi. Foi a Manumbi, que no começo começou como Manumbi de Campo Largo. Porque até então não era permitido, de acordo com o número de habitantes. Em Curitiba tem mais do que uma qual rádio. era a sensação na época? Porque rádio era o grande veículo de comunicação, o único veículo de comunicação. O único. Como foi sair daquele estúdio, depois de ter cumprido sua missão no primeiro plantão esportivo, né? Ir para a rua, reencontrar amigos e familiares? Eu fiquei esperando a equipe do Campo vir voltar para a rádio. Era no 13º andar do edifício Auer, na Praça Osório. E aí chegou Cunha, gostaram do trabalho, vamos para a luta, você vai... Vai para o ar, vai continuar vai firme, vai firme. Aí já não quiseram mais o Edemar, que era o titular. Tirou o lugar dele? Eu tirei o lugar dele. Muito tempo o Edemar ficou com uma certa inimizade comigo. É mesmo, por conta dessa história? É verdade. Porque aí eles preferiram ficar comigo do que com o titular, que era até então o Edemar Baroni. Quem mandou ficar doente, né? E aí vamos para frente, e um apoio muito bom que tinha a técnica da Manumbi na época, o Bermudes. Para você ter uma ideia, o Bermudes, como era só onda média, a AM, a Manumbi, então ele preparou para a equipe em 5, 6 rádios, que só pegava a Manumbi, mas pegava em toda a região, de Ponta Grossa, Castro, Paranaguá, ia longe. Ele preparou 5 rádios para retorno externo. Aí você começa uma história de 48 anos de história que você tem hoje de rádio, 44 só na Rádio Clube. Só na Rádio Clube. Eu entrei em 58 na Manumbi, e em 62 o Boris, que era chefe da equipe da Clube, quis me trazer para cá. E aí não saiu mais. Não. Aí sempre como plantão, Kramer? Sempre como plantão. Nunca tentou outra coisa? Nunca tentou ser repórter, comentarista? A Manumbi tinha o departamento profissional, de transmissão de jogos profissionais, e tinha também o departamento amador, que era do Odenir Silveira, grande desportista que nós tivemos aí. Uhum. Então ele passou a chefiar o departamento esportivo da Rádio Manumbi, unificando o profissional e o amador também. E eu me lembro que eu fui comentar um jogo que ele me pediu para ir um sábado. Você deu uma arriscada. Não tinha jogo profissional. Tá? Então os jogos de sábado ele me convidava para ir comentar jogo. Eu comentei o jogo do Araucária, um jogo em Campo Largo. E como é que foi? Relativamente bem, né? Relativamente bem. Tocou a bola? Toquei a bola. Como comentarista, mas aí voltou a ser o... mas aí voltei, mas foi acho que umas 2 vezes só. O plantão? O plantão. Porque eu gostava, comecei a gostar do plantão. Entende? Porque até então em Curitiba, e tirando São Paulo do Rio, os plantões que existiam era gurizada. Era 12, 13, guri. O que não prestava para nada ia ser plantão. E eu mudei a história, o rumo da história. Pois o plantão a partir daí começou a ficar muito sério. Exatamente. Era um compromisso mesmo de verdade com a notícia, com a informação. E no Rio Grande do Sul não existia plantão. Foi um marco. Era um locutor que não participava, vamos dizer, da jornada de transmissão. A sobra do departamento fazia o plantão.
Era sempre no domingo um, no domingo outro. A partir desta época, eles começaram a ter plantão fixo. Entende? E eu senti, então, que eu comecei a moralizar a classe de plantonistas. Né? Não é mais e de lá para cá garotada mudou. que toca bola. E de lá para cá mudou. E qual é o segredo do plantão? O bom plantão, ele tem que, em primeiro lugar, ter seriedade na informação. Não adianta ele escutar, diz que saiu um gol. Então, não, vê se saiu o gol. Não vai informar fria. Eu me lembro que na época que saiu quanto vale a seriedade, na época que saiu a loteria esportiva, então era muito fácil. O cara dizia, puxa, fiz 13 pontos. O resultado de fulano ou do Kramer? Então ele citava um dos outros plantões da cidade, o resultado de fulano ou do Kramer. Então veio ali a seriedade. Né? Então eu acho que o principal do plantão foi exatamente, a organização. E se dedicar em regulamentos. Estudar regulamentos. Porque, olha, não é querer falar, mas narradores, comentaristas, tem quem se preocupa com isso. Mas a maioria quer saber de fazer o trabalho de campo. Executar lá no momento, e não se aprofundar muito na história do regulamento. E eu sempre levei a sério o estudo de regulamento. Dissecar mesmo um regulamento daquele determinado campeonato. E eu acho que é obrigação, inclusive. Qualquer repórter, qualquer narrador, ele tem obrigação. Olha, você sabe que até uns 3, 4 anos atrás tiveram vários cursos de locução esportiva aqui em Curitiba. E eu fui convidado umas 2 vezes, parece que, para dar palestra também sobre isso. Então, talvez por isso também veio a calhar, me chamarem de professor. Então, por exemplo, eu comecei... Quem começou a lhe chamar de professor foi um grande amigo seu, o Carlos Kleina. Carlos Kleina, porque ele aprendeu tudo comigo, né? Não só ele, outros tantos, né? Daqui a pouco, a história do professor começou. Daqui a pouco eu posso contar para você quem começou comigo. Você vai... Então conta aí, vamos tentar contar? lembrar. Muito bem. Sou Augusto Mafuz, começou comigo. Carlos Kleina. Carlos Kleina. Quem mais? Mário Henrique. HC Túlio começou comigo também. Começamos junto na Marumbi na época. Aí ele também gostava de apresentar plantão, mas ele começou comigo. Fuad Calil. Grandes nomes do rádio. Grandes nomes do rádio. Você trabalhou com o Dirceu Greiser? Trabalhei na Rádio Clube. Lombardi Júnior. Não começaram, mas trabalhou com ele. Olha, eu vou dizer uma coisa. Dos que trabalham no rádio hoje, 90% trabalhou comigo. São 48 anos. Lógico, tem garotos aí que começaram agora, não trabalham comigo. Mas eu vinha contando a história do... Retornando. O que era mesmo? Estava falando da história do plantão. Das aulas, das palestras no curso dele. Você sabe que ali tinha no mínimo 50% recém-formados de jornalismo. E eu comecei a questionar todos os alunos. Você por acaso sabe qual é a largura de um campo? A medida oficial do campo? Ninguém sabia. Trave. Você sabe qual é a altura de uma trave? Não. Comprimento. A largura do gol? Não. Aí, volta e meia, surgia um que dizia, que acertava uma ou outra. Quer dizer, então, não estavam preparados. Embora saindo da faculdade, não estavam preparados. E até hoje. Hoje, os que estão trabalhando, às vezes, eles largam no ar uma besteira lá, e não é realidade. Né? Quanto mede uma trave? 2,44 de altura, 7,20 de largura. E a extensão do campo? Bom, tem a medida oficial, que é da FIFA, menor, né? é de 90 por 105, né? E a menor é 65 por 90. Dentro dessa medida, é a medida oficial. Não consegui te pegar. Tá vendo? Bom, então vou te contar uma história. Nunca foi aqui na Rádio Clube. Eu ouvindo, porque eu sempre ouvi todas as rádios. Aí então estávamos se preparando, corro todas as rádios. Uma dessas rádios tinha um repórter lá embaixo e o locutor de cabine. Os dois conhecidíssimos, e o locutor de cabine mais ainda. Aí ele sentiu que o repórter estava dando uma de sabido. Aí diz ele assim, fulano, você sabe para que serve a meia-lua em frente à área grande? É para o goleiro poder sair até ali para bater o tiro de gol. Jornalista, cara. Jornalista. Era recém-formado na época. Eu quase caí da cadeira.
Porque, e se bem que muita gente não sabe, hein? Por que serve aquela meia-lua? Então, já que tem telespectadores nos assistindo... E que provavelmente não sabe, pelo que menos boa parte não sabe. Nunca soube, talvez por falta de informação. Vamos contar. A meia-lua é os 9h20, 9h15 ou 9h20, não me recordo bem agora, que é a distância da marca do pênalti até ali. Então, é a distância justamente que os jogadores não podem avançar. Aquela meia-lua faz parte daquela... A cobrança do pênalti é a delimitação. É o raio. Da marca do pênalti, se fizesse um círculo, é a mesma medida do círculo do meio campo. Mesma medida, 9h15, 9h20, não me lembro bem agora. Então, por isso que forma aquela meia-lua. Jogador então, daquele risco para frente, não pode ter ninguém sem ser o cobrador. Jogador de futebol dentro da meia-lua, na cobrança de pênalti, não pode? Volta a cobrança. Volta a cobrança, geralmente. Ou ele avançou a área, ou a meia-lua. Agora, tudo isso você conseguiu estudando. Claro. Estudando regra de futebol, claro, estudando regra de campeonato, regulamento. Tem o mesmo livrinho da FIFA, até o João Marcondes que me deu. Isso é muita dedicação mesmo, né? Não, eu sempre gostei. Já chamou a atenção, por exemplo, numa Copa do Mundo, na Copa de 90, por exemplo, teve uma advertência que você fez e que ficou marcado para a imprensa esportiva do mundo todo. Isso, como é que foi essa história? Eu não canso de contar e com orgulho, viu? Porque nós fizemos em etapas. O do Brasil, quando veio, eu fui. E isso já estava no fim da primeira fase. Essa foi a sua segunda Copa? Primeira Copa. Foram 3 Copas? Primeira Copa, não, foram 2. Eu fiz a Copa de 90 e a de 94. Em loco, né? Sempre no centro de imprensa, fazendo serviço de plantão na Copa. E até então tinha... Eu me lembro que o primeiro foi o Antônio Augusto Arraio Baíba, que fez no México, em 86. E na de 90, estava eu e mais o Milton Neves. Só que ele estava em Turim. E até me chocou muito. Eu briguei com ele por telefone. Briguei. Por quê? Porque ele... Por conta dessa história que a gente ia contar antes? Porque, veja bem, como ele é até hoje, ele é um cara expansivo, ele fala, brinca, não sabe se é sério. Ele deu uma entrevista à Hebe no SBT em São Paulo, dizendo que ele foi o único plantão que foi em Copa do Mundo. Mentira. Aí eu liguei para ele, mas não tem. Você está mentindo, rapaz. Por quê? Eu estava em 90, lá onde você estava também, porque eu estava lá. Ah, é mesmo? Não sabia. O Antônio Augusto já tinha feito a Copa do Mundo com o plantão em 86. Então me desculpe, me perdoe. Assim, vá para o ar se retratar, né? Você não pode falar uma coisa que você não sabe, rapaz. Não é? Bom, isso foi um detalhe. É um compromisso com a informação que você se referiu agora há pouco, né? Não é bem então assim. Você queria saber o que aconteceu na Copa de 90. Na Copa de 90. Copa de 90. Então, quando eu cheguei lá, estava para acontecer a última rodada da primeira fase. Não me lembro se era o país de Gales, ou a Suécia, ou a Suíça, que o Brasil ia jogar. Ganhou. Classificou-se para as oitavas. Mas quando eu senti aquilo, o principal assunto na Itália, em Roma, onde eu fiquei, era a final Brasil e Itália. Todos. Todo mundo esperando, como esperaram agora, né? Brasil e Alemanha. A própria RAI, que é o centro de imprensa, era feito nas novas instalações da RAI. Era uma cidade, tinha umas 8 quadras, mas tinha sinaleiro nas esquinas. Do centro de imprensa? Do centro de imprensa, retirado de Roma, que era a instalação hoje da RAI. Eles construíram e cederam para a inauguração, antes de inaugurar com televisão, para centro de imprensa. A própria RAI estava contando com essa final. Exatamente. E outras televisões que lá... Brasil e Itália. Televisão da França, da Espanha, todo mundo esperava Brasil e Itália. E eu pensei, eu vou pegar esse pessoal de jeito, quero ver se vai dar. Perdi umas 2 ou 3 noites no hotel, fazendo várias composições de resultados para ver quem chegava aonde. Eu cheguei à conclusão que Brasil e Itália se matariam na semifinal se chegassem até a semifinal. Então não seriam finalistas da Copa. Muito bem. E como o Lombardi sempre... Que era o narrador chefe da equipe. Em Turim estava o Lombardi, o Massa como comentarista, o Sidney Campos como repórter. E daí o Fernando Gomes também veio para Roma, para também abastecer a equipe. Enfim, quando saiu o jogo do Brasil e
esse país que eu estou falando. País de Gales. País de Gales parece que era, ou um outro país parecido. E eu já comecei a desconfiar, e comecei a fazer o trabalho. Bom, contei como certo a história dele e tal, tudo bem. Aí viria a fase oitavas de final, onde o Brasil ia pegar a Argentina. E comecei a fazer tudo a composição ali, né? Então, quando saiu o jogo Brasil e Argentina, eu, como o Lombardi sempre fazia as manchetes da equipe, dos repórteres, dos comentaristas, plantão, tudo, quando veio para mim, em Roma, a minha manchete foi: Itália e Brasil jamais farão a final da Copa 90. E no que terminou ali, estarrecido lá do outro lado, em Turim, o Lombardi... Como é que é essa história aí? Ele sempre me chamava de gordo, né? Gordo, o que você falou, né, de Brasil e Itália? Jamais farão a final da Copa de 90. Mas por quê? Porque eu fiz uma projeção assim, perdi 2, 3 noites trabalhando, deu mais de 60, 80 resultados na composição, e cheguei à conclusão que não podem de que fazer eles só a final. chegarão, se chegarem, é a fase semifinal. E um mata o outro. Que bom, mas tem certo. Estou garantindo. Ou eu estou louco. A imprensa do isso mundo está aqui. Isso. Pô, risco que eu corri ali. Será que estou certo? Todo mundo ia saber, né? E não deu outra. No dia seguinte, o principal jornal da Itália, Correio dello Sport, parece, Corriere dello Sport, o principal jornal da Itália. Aí eu corri na banca lá embaixo, próximo ao hotel, manchetes. Jornalista brasileiro diz que Itália e Brasil... E agora? Vamos torcer que não... Tomara que eu esteja certo. Esteja certo, né? E mas olha, como você sempre teve esse compromisso com a informação, foram noites e noites... Olha, eu cheguei no hotel. quem duvidar que me prove o contrário. Eu cheguei a essa conclusão. Eu levei uns 2 dias para divulgar isso, de medo, sabe? Que era uma responsabilidade muito grande, né? Claro. Kramer, a gente vai fazer um rápido intervalo. Nós já voltamos, tá certo? Então, só completando esse quadro, quem é que fez a semifinal? Semifinal, não me recordo. Argentina e Itália. E a Argentina bateu o Brasil. Tá vendo? Tá Como certo. estava certo o meu trabalho? A gente já volta, um instante só. Com a sua doação, colocamos elevador para o acesso de deficientes físicos ao hospital. A sua doação ajudou a reformar a clínica médica feminina, o que proporcionou um atendimento de qualidade para 6.000 mulheres por ano. Ajudou a comprar equipamentos e melhorar o atendimento de 1.500 pessoas por ano no banco de olhos. Pagou o conserto do aquecedor de água da maternidade. Comprou máquinas novas para confeccionar roupas para os pacientes. Instalou equipamentos de mamografia e, com isto, duplicou o atendimento no setor. Com a sua doação, compramos equipamentos para o Centro da Visão. Com isto, dobramos o número de operações de cataratas. Foi a sua doação através da conta de luz que nos permitiu realizar tudo isto. Muito obrigado. Com doações a partir de R$ 2,00, o HC conta com você. O programa Persona está de volta, hoje conversando com o plantonista de rádio esportivo Oldemar Kramer, com 48 anos de rádio e 44 na clube. Chamado de professor Oldemar Kramer, por conta de um monte de garoto que trabalha junto contigo que vem seguindo essa linha séria do plantão esportivo. Exatamente. São quantos, dá para imaginar quantos garotos passaram por essa escola do professor Oldemar Kramer? Mais ou menos, um número aproximado. De plantonista mesmo, eu acho que foi o Kleiner. Que continua contigo até hoje? Continua comigo até hoje. Agora, tem tantos outros que começaram como auxiliar de plantão e depois seguiram outras carreiras, né? Agora, Kramer, não tem como você trabalhar em rádio, televisão,
veículo de comunicação sem ter histórias para contar. Você tem algumas histórias de Copa América. Foram 3 Copas do Mundo. Quantas Copas? 2 Copas do Mundo e 5 Copas América. América, 5. 5. Na Copa América tem uma história bacana das suas anotações de um estrangeiro sim. que Não, estava acompanhando, fazendo a leitura também. Não? Eu até hoje brinco com os colegas e eles comigo. Sabe qual é o meu site? É uma pasta preta que eu trago, com várias pastas de cartolina. www.aldemarkramer. Eu tenho na hora, se não entrar, se acabou a energia, não entra a internet, não tem importância. O meu só tá ali. Pasta e eu vou certo. Feito histórico. Com a velha Hamilton, velha e boa Hamilton e Olivetti. Hamilton manual. 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 Não foi nem datilografado. E você carrega essa pasta preta para tudo quanto é canto? Carrega. Não é uma mala preta, é uma pasta é uma preta. Pasta tipo 007. Assim. Ela, inclusive, as 7 chaves, né? E tem o xerox disso quase tudo. E ali tem tudo. Porque eu não todas as informações possíveis. Eu não quero ser assaltado. Ali tem a vida da Copa do Mundo, tem a vida da Copa América. Tem toda a história da Copa do Mundo, não? Tenho. Da Copa América também? Tenho, classificações, estatísticas, tudo, né? E Copa América eu tenho inclusive um livro, praticamente pronto, sem imprimir. Editado já tudo, né? De toda a história da Copa América, por que surgiu a Copa América. Falta uma editora se interessar. Exatamente. Mas aí o livro é dedicado só à Copa América. Este é só Copa América. Né? Então tem todos esses detalhes, o histórico dos 3 da capital, no futebol brasileiro, em jogos oficiais, tem tudo isso. Então é mais interessante, porque isso é brincadeira. Internet é brincadeira. Hoje em dia qualquer um faz plantão. Plantão fazia-se do tempo em que você tinha uma linha para Londrina, ou uma linha para Maringá. Inclusive as rádios obedeciam um sorteio para transmitir jogos lá do Norte. Então, cada 15, 20 dias é que uma rádio não podia transmitir um jogo de lá. Tinha 3, 4 emissoras. Na época já tinha, era a Rádio Clube, agora é a Câmara, Marumbi, Rádio Emissora, que é o Universo, a Rádio Curitiba. Você já se viu em alguma fria no ar? Agora estou numa roubada, o que eu faço? Na informação? Já. Não, na informação e em outras situações. Não disse grave. Bobagem e agora o que eu faço? Não, coisa grave assim não. Houve, por exemplo, em informação de gols, um jogo de Caxias, não sei com quem, e até era uma moça que era uma das escutas nossa, tinha um rapaz e tinha uma moça. E ela deu o gol do Caxias de fulano. E esse cara não joga no Caxias, esse cara joga no Juventude. E eu dei, mas já corrigi imediatamente. Eu acho que liga para lá para saber de quem que foi o gol. E era justamente do time do Juventude. Era um jogador conhecido do Juventude. E ela deu como gol do Caxias. Esse cara, se não me engano, é do Juventude, não é do Caxias. Aí eu imediatamente me retratei. Corrigiu. Passa a borracha no gol aí, que quem quer informar em cima da hora sempre acontece essas coisas. E aí não ter a vergonha de admitir o erro e no ar mesmo corrigir. Corrigir, claro. A gente contava no início dessa conversa, das histórias do rádio, essa história da Copa América e de um estrangeiro. Isso foi em Cuenca, no Equador. Quer dizer, em todas as Copas América, né? Porque como todos eles sabiam que eu tenho isso, então o meu apartamento no hotel era disputado. Né? Era aquela romaria o dia inteiro, né? Queriam saber, tirar informações de colegas do Brasil também. Colegas da Rádio Globo, da Rádio Tupi, das mais famosinhas aí, né? E eu sempre fornecia tudo, né? Mas esse foi o mais interessante em Cuenca, quando íamos jogar Brasil e Paraguai. E como nessas competições grandes não tem cabine para todas as rádios, então eles montam aquelas banquetas na arquibancada, três lugares na arquibancada. Então lá o Lombardi estava lá uns 5 degraus acima da minha, estava junto com o pessoal da Guaíba na transmissão e conversando ali um em cima, outro embaixo. E eu estava mais embaixo. Então chegou na hora de eu dar a estatística de Paraguai e Brasil. O jogo era Paraguai e Brasil? Era Paraguai e Brasil. E na cadeira de cima, no degrau acima, estava o pessoal da Rádio Nacional del Paraguai, tá? Que só transmite via telefone. Eles adaptam o microfone. Eles trabalham com 2 telefones, um a retorno e um a transmissão.
E é na hora a coisa deles, sabe? Eles são, olha... São ligeiros. Quem pensa que o Paraguai é o que não é a altura dos grandes países sul-americanos, está enganado, a tecnologia deles lá é boa. Sabe fazer a coisa. Sabe fazer. Então, eu dando os detalhes olha, de Brasil e Paraguai, eu tinha que virar a folha. Aí uma mão por cima de mim aqui, que estava atrás, segurou a folha, não deixou eu virar. Calma que eu estou no ar ainda. Que ele também estava divulgando para a rádio dele os dados que eu tinha. Entende? Ele estava lendo junto contigo. Comigo, exatamente. E eu então tive que enrolar até ele falar tudo que ele tinha que falar naquela folha para poder virar. Foi um fato curioso até. Agora você tem duas histórias também maravilhosas. Tem aquela história da Rádio Bandeirantes, que se salvou a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Foi em 62, e tem a história do plantão do presidente. É. Não dá para passar aqui pelo programa sem contar essas duas histórias. Primeiro a da Bandeirantes. Acho que foi em 63. A Rádio Bandeirantes foi transmitir um jogo em Amsterdã. Não me lembro bem se era o Santos ou era o São Paulo. Acho que era o São Paulo. E era uma decisão também, não me lembro do quê. Que competição. E como era num sábado, nós tínhamos um jogo no sábado pelo Campeonato Paranaense, então tinha jornada. Então eu estava escutando. Eu sempre, São Paulo, você pega a Bandeirantes, na época era a melhor rádio do Brasil, né? E o Edson Leite, famoso narrador da Bandeirantes, dava às vezes em quando uma entrada lá, mas eu sentia que ele estava voando, ele não sabia para quem ele estava falando. Aí dali eu fixei para saber o que ia acontecer. Aí ali uns 5, 10 minutos ligou o diretor técnico da Bandeirantes, muito famoso, não me lembro o nome dele agora. Ligou para lá, amigo, aqui é da Bandeirantes, é fulano, nós estamos numa situação difícil. O Edson está lá em Amsterdã fazer o jogo de São Paulo e não tem retorno. Porque naquele tempo não existia retorno como tem hoje, via Embratel. Isso foi quando? Foi em 63, eu acho, ou 64, por aí. Dizia, a única rádio de uma curta do Brasil que entra lá, a nossa não entra, é só a Rádio Clube. E o que posso fazer? Pelo amor de Deus, conversa aí com o pessoal, o dono da rádio, seja com quem for, para ceder a onda curta de 25 para o Edson ter retorno lá. Então eu assumi daqui uns 5 minutos, eu ver o que posso fazer. Não tinha nenhum diretor da rádio, era um sábado, né? E eu não tinha nem o telefone deles em casa. Naquele tempo, para ter telefone em casa, eu precisava ser doutor para cima, né? Não era qualquer um que tinha. Não era qualquer um que tinha. Aí eu falei com o transmissor. É o Ademar Curvelo, que aposentou-se há pouco, o diretor de operação lá. Aí eu contei a história para ele. Eu estou ouvindo a Rádio Bandeirantes, aqui tem um rádio bom, estou ouvindo a Rádio Bandeirantes mesmo, e o problema deles é esse, E você tem um microfone para pôr na frente do rádio, para daí injetar o 25 metros? Tenho. E ele fez isso. E eu ouvindo a Bandeirantes. Então, pega o pau. Aí chegou o diretor da Rádio Bandeirantes e me ligou. Conseguiu alguma coisa? Vai dar já. Aqui 5 minutos está no ar. Beleza, pô, muito obrigado. Então, de repente, eu ouvindo a Bandeirantes, o Edson lá em Amsterdã, o Edson Leite diz, som excelente, som quase que local do retorno. Salvou a Bandeirantes de São Paulo. E isso correu há muitos tempos. Na década de 60, isso foi... O Darcy Reis falava, o último chefe da equipe Bandeirantes da Velha Guarda foi o Darcy Reis, que faleceu, né? Ele contava isso a prós e contras, sabe? E que a Rádio Clube nos salvou, porque não sei, e a partir daquela data, inclusive, eles quiseram comprar 25 metros da Clube. Mas não houve acerto. Não vendeu e está aí até hoje. Está aí até hoje. Eu quero que se conte também a história do plantão do presidente. O que houve com o presidente Médici? Emílio Garrastazu Médici. Nos anos de 70, não me lembro exatamente quando, 72, 73, era começo do Campeonato Brasileiro. Ele era torcedor ferrenho do Flamengo no Rio e do Grêmio em Porto Alegre. Isso era livro aberto. Ele não tinha vergonha de falar para ninguém. E nessa época ele veio inaugurar uma das grandes indústrias, as primeiras da cidade industrial aqui em Curitiba. E aí quando ele voltou da inauguração e do banquete que houve lá, eu já tinha encerrado a jornada. Na época eu estava trabalhando na Rádio Universo, onde eu trabalhei uns 4, 5 meses lá.
com a Ayrton. E eu tinha encerrado a jornada já, por volta de meia-noite, meia-noite e 10. Eu preparando toda a aparelhagem que eu tinha no plantão, para guardar no armário e tal, e os detalhes, tocou o telefone, que queria falar com o pessoal do esporte. Aí eu fui atender. Ele disse, cidadão, aqui eu sou doutor coronel, sei lá, assessor do presidente Médici, e ele quer falar com o senhor. Pode ser 5, 10 minutos? Pode não? Sim, senhor. Aí ligou, ele veio. Olá, amigo, como é teu nome? Falei, tá bom, muito prazer. Como você sabe, eu sou louco pelo futebol. E os meus times, como é que foram hoje? Me conta tudo ali. Uma brincadeira bonita, sabe? Então eu comecei a dar os detalhes do jogo do Flamengo, não me lembro quem que jogou, ganhou o jogo, o Grêmio também, não me lembro também com quem jogou, mas ganhou o jogo. Oh, então meus Por dois sorte do Grêmio, os dois ganharam. É. E como é que eles estão na classificação agora? Aí tive que dar a classificação. Quem fez os gols e tudo e mais. quais são as possibilidades deles se classificarem para a fase? Tem todo, o Flamengo está bem Foi uma colocado, troca de ideias mesmo, Foi, de informação. E a partir daquilo, exclusiva quando eu contei para o presidente. Ailton, que era o chefe da equipe, quando eu contei para ele que eu atendi o presidente Médici, a partir dali começou a me chamar de plantão do presidente. Levou uns 2, 3 anos. Depois ele veio para a Clube junto e continuou chamando de plantão do presidente. O plantão do presidente. Professor Aldemar Kramer, Professor o Aldemar plantão Kramer. do presidente. Agora, essa história de trabalhar no rádio esportivo e até na televisão, que cobre o esporte, principalmente o futebol, você abdica do seu fim de semana, né? Você Exatamente. não tem fim de semana. Exatamente. Quando não é sábado, é muita sorte, mas domingo, todo domingo é trabalho. Eu fazia o que eu gostava, mas sempre tinha pena da minha família. Que eu tenho a minha filha mais velha, Silmara, que está com quase 50 anos, o Fernando II também, que está com 47 anos por aí, nunca podiam sair com o pai. E eu tenho um temporão agora que nasceu, depois de 13 anos do segundo, nasceu o Fabiano, que daí está com 34 anos hoje. Esse não sofreu tanto. O Fabiano com 34 é o temporão. Esse é o temporão. Esse não sofreu tanto. Agora, os 2 primeiros sofreram mais, porque Sim, não podiam sair com o pai. Não podiam sair com o pai, né? Inclusive o Fernando, E o que eu levava dizia em para a casa, rádio cara? eu levava para a rádio, para ver se distraía um pouco. E ele, às vezes, gostava de querer me ajudar a escutar jogo, não sei, 6, 7 anos de idade, assim. E eu deixava o radinho para ele escutar, como for, quando eu vi, ele estava dormindo. Não aguentava, né? Fone no ouvido, aquela conversa. Aquele cara narrando, aquela Exatamente. conversa boa. Então foi, exatamente, a família, nesse caso, sofreu muito comigo. Agora, para você, faz falta o domingo, não? Ou se habituou tanto que, Não sei o que fazer se eu não ouvir a rádio. se não sei. estiver na rádio no domingo, não sei. tem... Quando eu tinha uma chácara, era engraçado, nós íamos todos para a chácara, em São José dos Pinhais, e fazia aquela costelada, aquela coisa. Quando estava no ponto, eles iam almoçar e eu vinha para a rádio. Isso, ó, conta. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E o que você acha do futebol brasileiro hoje? Essa vergonha que foi, por exemplo, a Copa do Mundo. É o que todo mundo pensou, né? É que todo mundo... Eu sei o que aconteceu. Eu sei. O que houve? Porque eu sei porque eu passei uma Copa do Mundo, uma Copa América, aquela Copa do Falcão. Uhum. E até hoje falam que porque o Falcão só Lá foi na convocado... Espanha, Copa da pela- Espanha? Não, Copa no Chile. Copa América de 91 no América, Chile. América. Todo mundo fala que porque o Galvão não deu certo, só Falcão. foi convocado uma vez, não voltou mais. Pode acontecer a mesma coisa com o capitão da Copa, como é o... Capitão do Cafu? Hoje, o que foi O Dunga. o Dunga. Pode acontecer a mesma coisa com o Dunga, mas não é assim, não. O que houve com essa seleção que não chegou lá? Olha, a de agora, eu descobri o que aconteceu com a Copa América de 91. Que os empresários e patrocinadores quiseram escalar o time. Tá? Porque isso aconteceu na Copa América de 91, no Chile. É por isso que o Falcão caiu fora da seleção. Porque ele teve que escalar, e não sei se ele escalou ou não, os jogadores que os patrocinadores e empresários queriam. Mas deu um sururu tremendo, ainda na primeira fase, se não me engano, no último jogo da primeira fase,
O Sidney Campos, era repórter da Clube, foi o único que gravou a entrevista. O porquê da coisa. E todas as rádios que estavam em Vinha Del Mar... E na entrevista o Falcão disse isso. Disse. Eu estou colocando... Não me lembro se foi o Falcão que disse ou foi o empresário que falou. O empresário. Ou um dirigente da CBF. Eu sei que todas as rádios do Brasil que estavam lá em Vinha Del Mar queriam chupar a gravação do Sidney Campos. Corriam atrás dele de toda maneira. Então, por isso que ele só disputou uma Copa. Não é que ele não deu no coro, é que ele sentiu o que vinha de cima para baixo. Uhum. E isso pode acontecer com o Dunga. Sem dúvida, vai acontecer com o Dunga. E os mandões da CBF querem isso, justamente um técnico que faça o que eles querem. E vai acontecer com o Dunga. Que tem um técnico na mão. Ele vai acontecer com o Dunga. Tá certo, Kramer, muito obrigado pela oportunidade da conversa. Já acabou? Já acabou. Nossa, que pena. Tem tanta coisa para contar, meu Deus do céu. Faremos um outro programa, então, tá certo? Sempre às ordens. Um abraço, muito obrigado. Prazer. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.